Zacarias capítulo 1, verso 1 ao verso 6. A palavra de Deus nos diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Não sei se você já passou por algum momento em sua vida em que você fez a seguinte pergunta: como é que eu posso recomeçar de novo? Eu creio que é uma pergunta que muitos que no passado estavam casados e se separaram acabam fazendo. Como eu vou agora recomeçar do zero a minha vida novamente? Esta pergunta certamente alguém já deve ter feito quando se decepcionou com alguma amizade. E esta amizade acabou se desfazendo. E você se pergunta: e agora? Como que eu vou recomeçar a minha vida? Quem nunca teve um sonho frustrado? Este ano de 2020, estamos quase completando, daqui a alguns meses, um ano de pandemia. Quantos sonhos, quantos projetos tiveram que ser modificados, compromissos adiados. Esta é uma pergunta bem oportuna para nós fazermos. E era a pergunta que os moradores de Judá fizeram na época do profeta Zacarias. Este profeta que viveu no período pós-exílico. Este profeta que foi comissionado para pregar em nome de Deus a um povo que procurava recomeçar tudo de novo. Em primeiro lugar, é importante compreender o contexto histórico deste livro. O povo estava voltando do exílio babilônico. O profeta Jeremias, um profeta que foi antes do exílio, havia falado que Deus levaria o seu povo a um duro cativeiro. Ele diz no seu livro, em Jeremias capítulo de número 29, verso 10 ao verso 14, dizendo assim: Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar.
Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E de fato, assim aconteceu. Após esse longo período de cativeiro, Deus cumpre a sua promessa, e você vai ver pela boca do profeta Isaías, no capítulo de número 45, que Deus levanta um grande imperador. Deus abate o império babilônico e levanta o império medo-persa. O profeta Isaías, falando a respeito disso, diz no capítulo 45, do verso 1 ao verso 4, dizendo: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Agora veja o verso 13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. E assim se deu. Deus levanta Ciro, ele invade a Babilônia, vence essa nação inimiga e liberta o povo deste terrível cativeiro. Após 70 anos, o povo agora volta para sua terra. O povo é reintroduzido. E você vai ver no livro de Esdras e no livro de Neemias este relato deste período de recomeço e de reconstrução, tanto da cidade quanto do templo. O primeiro grupo, segundo o registro de Esdras, que volta do exílio babilônico para a sua própria terra, está registrado lá em 2 Esdras, e diz que o primeiro grupo constava de 42 mil pessoas, 360. 42.360 pessoas retornaram para a sua terra. E um dos indivíduos que fazia parte desta grande multidão era Zacarias. Zacarias era um menino nessa época. Ele era bem jovem. O texto nos diz que ele era filho de Berequias, filho de Ido. A sua família pertencia aos sacerdotes. Ele era desta linhagem. E assim como você vai ver o profeta, tanto Jeremias quanto Ezequiel, que pertenciam a uma linhagem sacerdotal, você vê isso acontecendo aqui em Zacarias. Jesus faz essa referência sobre Zacarias. Você vai encontrá-la lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, no verso 35, Jesus disse assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias,
a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus faz uma referência histórica de que Zacarias foi morto dentro do templo, pelo próprio povo, após retornar à sua terra, depois deste longo período de exílio babilônico. Ele foi, segundo Jesus, o último profeta assassinado no Antigo Testamento, depois do primeiro homem que foi assassinado pelo seu irmão fora do jardim do Éden, que foi Caim, que acabou matando o seu irmão Abel. A profecia, então, de Zacarias veio sobre ele, diz o texto, no verso de número 1, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Isso significa que o seu ministério profético começou no ano 536 antes de Cristo. 16 anos depois do primeiro retorno do povo de Israel, quando eles começaram a lançar a construção dos alicerces do templo. Dario, mencionado aqui no livro de Zacarias, era um general que no ano 520 a.C. tomou o trono do rei persa, depois de uma conspiração que resultou numa suposta, segundo os historiadores, não sabe se é o certo, mas um suposto suicídio ou assassinato de Cambises, que era filho e sucessor de Ciro, rei da Pérsia, que tinha se ausentado do trono para enfrentar o Egito. Nessa ocasião, Dario surge, assume o trono e passa a governar. E é neste contexto, 2 meses antes de Zacarias, que o profeta Ageu, que era o seu contemporâneo, recebe a visão da parte de Deus. Veja isso interessante. Veja aí logo atrás, Ageu, capítulo 1, fala: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês. E no texto aqui de Zacarias diz: no 8º mês do 2º ano de Dario. Então você tem alguns meses atrás, Ageu, contemporâneo de Zacarias, profetizando. A profecia de Ageu era que o povo estava preocupado mais com as suas casas, em reconstruir seus lares, fazerem casas apaineladas, luxuosas, do que reconstruírem o templo do Senhor. Por isso, Ageu diz aí no capítulo 1, verso 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O profeta Ageu, ele se preocupa com a construção do templo. Agora, a palavra do profeta Zacarias é um chamado para que o povo se volte para Deus. É um chamado para que o povo acerte as suas contas com Deus. É um chamado para uma restauração espiritual. Mais do que construir um templo, mais do que fazer um lugar para cultuar a Deus, o povo precisava ser restaurado na sua comunhão com o Senhor. Eu quero então olhar neste texto com você e nós podermos aprender nessa noite 4 aspectos sobre o arrependimento. E a pergunta que eu começo é: como começar este ano diante do Senhor? Como recomeçar a partir do zero? Nós vamos aprender aqui com o profeta Zacarias que precisamos
precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos nos arrepender. E a primeira coisa que ele nos ensina sobre arrependimento é que o profeta nos exorta acerca da necessidade do arrependimento. Veja comigo, qual foi o grande erro dos antepassados daquela geração que voltaram e saíram do cativeiro babilônico. Veja o que diz o profeta no verso de número 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. O juízo de Deus veio sobre os pais daquela geração que estava voltando para a sua terra. O juízo de Deus veio sobre eles. E a causa do juízo de Deus ter vindo sobre eles, a causa deles terem sido levados ao cativeiro e passarem lá na Babilônia 70 anos, é porque não houve arrependimento no coração deles. Aquela geração levada por Deus até o cativeiro babilônico, eles estavam seguros demasiadamente, porque achavam que Deus não iria mexer com eles. Afinal, eles eram o povo da aliança. Afinal, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham o templo. Eles achavam que eles eram intocáveis. Mas a palavra de Deus nos diz que isto era uma falsa segurança. A queda e o cativeiro babilônico foi exatamente a resposta eloquente de Deus devido à obstinação do seu povo em não se arrepender dos seus pecados. Como recomeçar? Como recomeçar este ano? Como recomeçar o nosso relacionamento com Deus? Quando o nosso relacionamento está quebrado, quando estamos em falta com o Senhor, a palavra é arrependimento. Arrependimento. Veja a advertência do profeta. Ele diz no verso de número 4 ao verso 6. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais. Interessante que o nome do profeta Zacarias, que era um nome muito comum entre os judeus, mas o nome dele é muito sugestivo, porque significa o Senhor se lembra. E Deus aqui diz por meio da boca do profeta que ele se lembra de duas coisas. Primeiro, ele lembra o povo que está voltando para o exílio o que fez a geração anterior a eles serem levados ao cativeiro. E veja que o texto diz claramente que foi a obstinação de coração. Deus enviou os profetas. Os profetas advertiram como boca de Deus, denunciaram os pecados, chamaram aquele povo para o arrependimento, para se voltar para o Senhor, abandonar os ídolos, abandonar a falsa confiança. Mas aquele povo endureceu o coração, povo de dura cerviz, não atenderam, não deram as costas aos ídolos. E isto foi a causa de Deus ter que tratar deste povo, levando-os, por causa da desobediência, por causa da obstinação, este povo a 70 anos de cativeiro babilônico. Era uma lição suficiente que eles tinham já de ter aprendido.
Mas parece que após eles voltarem à terra, serem reintroduzidos, uma certa apatia tomou conta do coração deles. Parece que eles não se importavam mais com o Senhor. E agora então o profeta Zacarias tem que chamar este povo ao arrependimento, usando da própria história que eles mesmos já sabiam de cor e salteado o que é que havia acontecido. O que é que acontece quando nós endurecemos o nosso coração à palavra de Deus, à exortação do Senhor, à sua repreensão? Deus não somente lembra o povo da sua própria história, mas Deus lembra o povo a respeito da sua própria palavra. Porque veja que o profeta diz: onde é que estão seus pais? Onde é que estão os profetas? Eles não estão mais aqui. Eles já morreram. Mas saibam de uma coisa: a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus se cumpre exatamente como Deus havia prescrito por boca dos seus profetas. E é isso que o profeta diz, no verso de número 6. As minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Em outras palavras, meus irmãos, Deus está dizendo pela boca de Zacarias: deixem de ser teimosos, deixem de ser obstinados como seus pais. Vejam o que aconteceu com eles, vocês querem que aconteça com vocês? Meus irmãos, nós temos aqui o chamado de Deus pela boca do profeta Zacarias. É um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Em primeiro lugar, nós aprendemos sobre a necessidade do arrependimento. O Senhor Jesus, dizendo para a sua igreja em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volte à prática das primeiras obras. Se não vem a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Presta atenção. O Senhor Jesus diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Ele não está dizendo que devemos lembrar dos nossos pecados para nos sentir culpados. Ele está dizendo que os nossos erros no passado devem servir de pedagogia no presente. Você deve olhar para o que aconteceu na sua história, olhar para os seus erros, olhar para os seus fracassos, e olhar para isso, tirar lições para a sua vida hoje, aprendizado para a sua vida. Quem sabe, eu e você poderíamos estar numa outra posição. Quem sabe, o seu casamento hoje estaria bem melhor. Quem sabe os seus filhos hoje estariam no caminho do Senhor, se você não tivesse cometido aqueles erros no passado. Olhar para o passado serve para a gente aprender a não cometer os mesmos erros, a não repetirmos a mesma história de fracasso e insucesso. Nós precisamos mudar. O cristão deve buscar na sua vida, a cada ano que passa, ele deve buscar uma vida melhor. A Bíblia diz que a vida de um cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Por isso eu pergunto para cada um de nós: temos consciência do que nós precisamos nos arrepender?
Você tem consciência do que precisa mudar na sua vida? Ou o ano de 2021 será igualzinho ao ano de 2020? Em primeiro lugar, veja então a necessidade do arrependimento. Por que precisamos nos arrepender? Segundo lugar, qual é a definição de arrependimento que o profeta nos oferece? Veja aí no verso de número 4, quando ele diz: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. O apóstolo Pedro, escrevendo falando em Atos capítulo 3, verso de número 19, escrito por Lucas, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Veja que arrependimento é conversão. Arrependimento é mudança de rota, é mudança de rumo, é mudança de direção. Agora veja o que Jesus fala de arrependimento, uma palavra dura. Ele que é todo amor e misericórdia, fala de arrependimento em Mateus capítulo 5, verso 27 a 30. Jesus diz: ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Veja o que Jesus diz aqui. O que faz uma pessoa queimar no fogo do inferno, segundo Jesus, é a falta, a ausência de arrependimento. Há um teólogo falando sobre esta palavra de Jesus, que ele disse uma coisa interessante. Ele fala que ou você mata o pecado na tua vida, ou o pecado te mata. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 ao verso 10, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. O que Jesus fala, o que Paulo fala, nada mais é de que a ausência de arrependimento na nossa vida trará sobre nós o juízo e a condenação de Deus. A Bíblia não fala de perfeição moral para você ir para o céu. A Bíblia não fala que eu e você vamos para o céu por causa das nossas obras de justiça. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que foi salvo por Jesus tem uma vida de arrependimento. No céu não vai entrar gente perfeita, mas no céu vai entrar pecadores arrependidos que confiam no sangue de Jesus para a sua salvação. Não adianta apenas nós professarmos uma fé. Esta fé, segundo a Bíblia, precisa produzir frutos de verdadeira mudança. Por isso João Batista disse, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 8 e 9, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja o que Deus então fala pela boca do profeta Zacarias, no verso 4. Convertei-vos a mim,
convertei-vos a mim, agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. E no verso 3 ele diz: tornai-vos para mim, diz o Senhor. Eu quero então dizer para você o que é arrependimento. Arrependimento é conversão. Arrependimento é tristeza pelo pecado, consciência pelo pecado, mas abandono do pecado. Mas não somente isso. Arrependimento é você se voltar para Deus. Quando você se arrepende, você dá a meia volta. Você dá a meia volta e agora você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Por isso, é muito importante nós entendermos que simplesmente você ter feito uma oração, falado que Jesus é seu Senhor e Salvador, isso é insuficiente. Tem muita gente enganada a respeito da sua salvação. Porque um dia ela fez a oração do pecador. Ela diz: Jesus, eu sou pecador, te recebo como meu Salvador. Mas não houve mudança de vida. Não houve arrependimento. E sem arrependimento não há conversão. Sem conversão não há perdão. Sem perdão não há salvação. Terceira coisa, o texto nos ensina, não só sobre a necessidade do arrependimento, o que é arrependimento, mas a promessa do arrependimento. Veja comigo o verso de número 3, o profeta diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Veja algo interessante aqui. Nós temos duas vezes na mesma sentença a expressão, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira está, tornai-vos para mim. A segunda está, e eu me tornarei para vós outros. Deus está aqui de forma solene, de forma a assegurar ao povo de que se eles se voltassem para Ele, se eles se convertessem, abandonassem seus maus caminhos, que seus pais haviam andado no passado, o próprio Deus iria se voltar para eles. O que adianta voltar para a terra e o Senhor não se voltar para eles? O que adianta restaurar um culto e esse culto ser hipócrita, ser falso, porque não há a presença gloriosa do Senhor entre o seu povo? Não adiantava voltar apenas para a terra. Não adiantava apenas reconstruir o templo. Eles precisavam se voltar para o Senhor da aliança. E se eles se convertessem, se eles abandonassem seus maus caminhos, se eles aprendessem essa dura lição que Deus ensinara aos seus pais no passado, Deus se voltaria a eles. É assim que Deus faz comigo e com você. Deus se afasta de nós quando nós damos as costas para Ele. Quando nós somos rebeldes. Quando nós somos obstinados. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós nos afastamos dEle. Nós damos as costas para Ele. Mas se a gente reconhecer o nosso mau caminho, se a gente reconhecer os nossos pecados, a nossa rebeldia, a nossa obstinação, a nossa frieza espiritual, e nos voltarmos para o Senhor, a fonte das águas da vida, Ele se voltará para nós. Veja o que Pedro, pregando em Atos capítulo 2, verso de número 38, nos diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Deus diz pela boca do profeta Zacarias: volte-se para mim e eu voltarei para vós outros, nós temos aqui a promessa feita
agora pela boca de Pedro, que aquele que se arrepende, abandona o pecado, se volta para Cristo Jesus pela fé, vai receber o perdão dos seus pecados e a presença bendita do Espírito Santo de Deus habitando em seu coração para sempre. Veja a promessa para quem se arrepende. É ter a habitação do próprio Deus no meu coração, no seu coração. É sermos selados com o Santo Espírito e termos a certeza do perdão de Jesus, cancelando totalmente o nosso débito para com Deus e purificando a nossa vida para andarmos em novidade, para sermos uma nova criatura, para deixarmos para trás a antiga história e começarmos agora uma nova história como discípulos de Jesus. Veja que há um incentivo ao arrependimento, um encorajamento para a gente se arrepender. E o encorajamento é exatamente essa promessa que o Senhor faz a nós em sua palavra, de perdão, de restauração, da comunhão que havia se perdido por causa do pecado. Há uma história linda contada por Jesus que retrata exatamente isso, que é a parábola do filho pródigo. Você há de lembrar comigo, conforme está em Lucas capítulo 15, que aquele filho resolveu sair de casa. Ele era um filho rebelde, ele queria parte da sua herança, com o pai ainda vivo. Isso era uma afronta ao pai. Ele tomou todos os seus bens, foi para uma terra distante, gastou seu dinheiro com meretrizes, com bebedeiras, veio a crise econômica sobre aquele país, ele perdeu os amigos, porque é sempre assim. Ele não tinha mais o que comer, ele se ajuntou a um homem que cuidava de uma pocilga, e diz o texto que ele foi comer a comida dos porcos. E quando lá ele está, ele cai em si, ele se arrepende. E veja o que diz o texto. Lucas 15, verso de número 20. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Qual a lição dessa parábola contada por Jesus? Que eu e você somos esse filho, que nos afastamos de Deus, que tentamos buscar por nós mesmos um caminho de felicidade, um caminho de realização, um caminho de prazer. Mas como diz a palavra, há caminhos que para o homem parecem caminhos corretos, mas o fim deles é morte. É o que acontece com esse filho rebelde, com esse filho pródigo, que gasta tudo que o seu pai lhe dera. Somos eu e você. Mas quando nós caímos em si, nos arrependemos e damos as costas para o pecado e nos voltamos pela fé em Jesus, existe um Pai amoroso. Um Pai amoroso. E esta é a promessa para quem se arrepende. Ele vai encontrar um Deus de braços abertos, como este Pai na parábola, que vai te abraçar, que vai te acolher e que vai dar um banquete, vai te dar roupas novas, vestes novas, vai colocar sandálias nos seus pés, anel no seu dedo, vai matar o novilho cevado, vai dar um grande banquete. Essa é a promessa de Deus em Cristo Jesus para todo homem, não importa quem você seja, não importa qual seja a sua história,
Você pode estar aqui nessa noite ouvindo esta mensagem falando, mas eu sou um pecador miserável. Você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe os lugares que eu já andei. Eu quero dizer para você, se você se arrepender profundamente, se você se converter ao Senhor Jesus, Ele vai perdoar e restaurar sua vida. Ele vai santificar seus caminhos. Ele vai te declarar justo diante de Deus. E Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai fazer de você uma nova pessoa, para a glória e honra do seu nome. Nós vimos a necessidade do arrependimento, a definição de arrependimento, a promessa para aquele que se arrepende. E por último, somente por meio do sangue de Jesus. Em quarto lugar, somente por meio do sangue de Jesus é que Deus perdoa aqueles que se arrependem. Essa profecia de Zacarias, ela aponta para Jesus. O chamado de arrependimento estava relacionado à reedificação do templo. Isso nos faz apontar para o nosso Salvador Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Ele que é a oferta diante de Deus pela nossa culpa. É Jesus que deu sua vida por mim e por você. E Ele que nos livra da ira vindoura e nos reconcilia com o Pai. Precisamos, meus irmãos, aplicar esta palavra do profeta Zacarias, à nossa situação presente. Deus está dizendo por boca do profeta: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Isso é um chamado solene. Isso é um chamado imperativo. Essa é a nossa maior necessidade. Se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para o Senhor Jesus nessa noite. Não brinque com isso, porque é um chamado solene. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, que de Deus não se zomba. Não se zomba. Veja o que aconteceu com aqueles que não se arrependeram. E quando se arrependeram, era tarde demais. Porque o texto diz, aí no verso número 6, bem no finalzinho, dizendo: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Falando a respeito dos pais, que foram levados lá para o cativeiro, 70 anos, de duro sofrimento. E lá no cativeiro, é que eles se arrependeram. Por isso quero dizer para cada um de nós essa noite: não espere acontecer isso com você. Você continuar na sua desobediência, na sua obstinação, querer fazer as coisas do seu jeito, para você depois colher as consequências do seu próprio pecado. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós precisamos avaliar nossa vida neste início de ano. Neste início de ano. Eu quero convidar você a essa reflexão. Há muita gente que faz planos, toma algumas resoluções para o início do ano. E eu quero considerar com você nessa noite, você tomar a melhor decisão, que é você se voltar para o Senhor Jesus. Se voltar para o Senhor. Não viver a sua vida como você viveu
no ano de 2020. Às vezes nós criticamos demais as pessoas. Há muitos crentes que criticam o pastor, criticam o conselho, criticam o ministério de louvor, criticam os diáconos. Jesus disse, com a medida com que nós medirmos os outros, nós também seremos medidos. Às vezes nós olhamos o cisco do olho do outro, do nosso irmão, e esquecemos de tirar a trave que está no nosso. Você quer mudança? Então mude. Comece por você. Tem um corinho antigo. Corinho não é tira de couro, mas é um cântico pequeno. Um corinho que dizia assim: a começar em mim, quebra corações. Comece com você. Antes de você querer mudar o seu marido, mude você. Antes de você querer mudar a tua esposa, mude você. Antes de você querer mudar o teu filho, mude você. Querer mudar os seus pais, mude você. Seja você a mudança. Mude vida. Arrependa-se do seu pecado, da sua teimosia, da sua obstinação. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Jesus, porque Ele é rico em perdoar. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa. Você não faz isso sozinho. Nenhum homem se arrepende e muda de vida pelas suas próprias forças. A Bíblia vai dizer que o arrependimento, ele é concedido por Deus. Lá em Atos capítulo 11, verso 18, diz isso. Que Deus é quem concede o arrependimento para a vida. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, Paulo diz que a tristeza segundo Deus é que nos leva ao arrependimento e à salvação. Você não faz isso por você mesmo. Se você tentar mudar a sua vida pelas suas forças, quer dizer que você vai ficar pior. Pior do que você já é. O único que pode mudar você, para você ser realmente diferente e andar em novidade de vida, é o Senhor Jesus. E aqui uma promessa que Ele fez. Ele diz na sua palavra que Ele pode tirar o teu coração de pedra e dar a você um coração de carne. Quem faz isso é o Senhor Jesus, através da habitação do Espírito Santo de Deus no seu coração. Então quero convidar você, nessa noite, a começarmos o ano, pedindo isso ao Senhor. Senhor, mude a minha vida. Senhor, mude a minha história. Mude o meu casamento. Mude a minha igreja. Transforma-nos. Porque eu não quero viver do mesmo jeito que eu vivi em 2020. Eu quero viver em 2021 no centro da tua vontade, no centro do teu querer, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém?